Hoje nós falaremos a respeito sobre as 3 unções de Davi. Você sabia que Davi ele foi ungido rei sobre Israel por 3 vezes? Para que não houvesse nenhuma sombra de dúvida de que de fato era Davi mesmo que seria o novo rei de Israel. A primeira vez que isso aconteceu, Davi estava lá no pasto cuidando do rebanho do seu pai e ele tinha aproximadamente 14 a 17 anos. A história não consegue afirmar precisamente qual era a idade que Davi tinha quando Deus o ungiu pela primeira vez sobre Israel. Mas os historiadores chegaram ao meio termo, sem ter uma data precisa, de que Davi ele tinha entre 14 a 17 anos. E um fato curioso é que quando o profeta Samuel chegou até a casa do pai de Davi, o Jessé, ele viu que a casa ali estava cheia dos seus irmãos. Nenhum irmão de Davi estava trabalhando, só Davi que estava no pasto. Então, quando o profeta Samuel ele chegou até a casa de Jessé, os olhos dele viram Eliabe, que é irmão de Davi, e ele viu que Eliabe era robusto, era um homem forte, era um homem bonito, de boa aparência. E ele colocou os olhos em Eliabe e falou: "Eis aí o novo rei de Israel." Então Deus o advertiu imediatamente, falando: "Calma, Samuel. Calma, que os teus olhos enxergam apenas aquilo que está no exterior do homem. Porém eu enxergo aquilo que está no coração do homem. Não é esse que será o novo rei." Então a Bíblia diz que passaram-se todos os irmãos de Davi diante do profeta Samuel e Deus não havia confirmado nenhum. Então o profeta Samuel olhou para Jessé, pai de Davi, e perguntou: "Acabaram-se todos os jovens?" Então Jessé se lembrou de Davi. Percebam que até o pai de Davi tinha se esquecido que ele tinha um filho que estava trabalhando. E o nosso Deus, ele é um Deus que honra pessoas esforçadas. O nosso Deus, ele nunca vai honrar pessoas que não gostam de trabalhar. O nosso Deus, ele nunca vai honrar pessoas preguiçosas, pessoas que não têm foco, pessoas que não têm força de vontade para nada. Percebam que Davi estava no meio do rebanho, estava no meio do trabalho, quando Deus olhou lá de cima e falou: "Olha, eu achei um rei ali." Tanto é verdade que eu vou ler um trecho aqui do Salmo de número 89. O verso é o 19 e o 20. Você pode fazer a leitura aí, mas eu vou frisar aqui apenas o verso 20, que diz assim, ó, isso é Deus falando: "Achei a Davi meu servo, com santo óleo ungi." Percebam que Deus ele estava procurando alguém, porque o texto aqui diz que Deus achou Davi. Então Deus estava procurando um novo rei sobre Israel. Deus estava procurando um homem para que ocupasse o trono de Israel. Só que como que Deus ele ia colocar alguém no trono de Israel que não gostasse de trabalhar? Então ele viu um jovem, um jovenzinho, um adolescente, melhor dizendo, entrando para a fase da juventude, que estava ali cuidando do rebanho, que estava ali trabalhando todo dia para cuidar com zelo do rebanho, do aprisco do seu pai. Então Deus olhou e falou assim: "Eu achei quem eu procurava. Eu achei um rei que eu vou colocar sobre Israel." E a Bíblia diz que Deus ele achou a Davi. Agora, vem comigo aqui, ó. Tenta imaginar a cara dos irmãos de Davi quando viram que Deus tinha escolhido Davi para ser rei e não eles. Eu fico aqui imaginando que quando todos os irmãos de Davi, inclusive Eliabe, viram que Samuel derramou óleo sobre a cabeça de Davi, eles ficaram pensando: "Olha, eu acho que Samuel dessa vez ele errou. Dessa vez o profeta Samuel errou o alvo." Só que como Samuel ele tinha uma comunhão, ele tinha uma intimidade com Deus muito elevada, ele sabia o que ele estava fazendo. Então Samuel de forma alguma ele tinha se enganado do que Deus tinha mandado ele fazer. Então percebam que a primeira vez que Davi ele foi ungido rei sobre Israel, ele foi exaltado no meio da sua família. Porque a Bíblia diz que Davi ele era um homenzinho, ele era um jovenzinho pequenininho, ruivo. Ele não era aquela pessoa forte, robusta, que tinha capacidade de lutar até mesmo com um gigante. Todas as pessoas desprezavam Davi pelo seu tamanho, pela sua estatura, inclusive a sua família. Mas o nosso Deus que não olha para a estatura do homem, porque isso não é condição para que Deus venha usar alguém aqui na terra, Deus então decidiu levantar a Davi para que a família de Davi visse que a condição não está na força do homem,
mas está no coração do homem desejoso em servir a Deus. Então, a primeira vez que Davi ele foi ungido rei sobre Israel foi no meio da sua família. Então percebam que enquanto Davi estava sendo humilhado pelos seus irmãos, pela sua família, sendo esquecido lá no rebanho, lá no pasto, lá no meio do mato, Deus estava contemplando o esforço de Davi e ele exaltou a Davi no meio da sua família. Essa foi a primeira vez que Deus ungiu Davi rei sobre Israel. A segunda vez que Davi foi ungido rei sobre Israel, está escrito essa história no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 2 e no versículo 4, que diz o seguinte: Então os homens de Judá foram a Hebrom e ali ungiram Davi rei sobre a tribo de Judá. Percebam que Davi ele pertencia à tribo de Judá. Então, a primeira vez que Davi ele foi ungido rei sobre Israel foi ali no meio da sua família, porque ninguém dava crédito para Davi. A segunda vez, então, que Davi ele é ungido rei sobre Israel, agora é no meio da sua cidade, é no meio da sua tribo, é no bairro onde ele mora. Então agora todas as pessoas estão vendo o que Deus estava fazendo na vida de Davi. E com isso o ministério de Davi é confirmado. E agora as pessoas da sua tribo, as pessoas que moravam no mesmo bairro que Davi morava, perceberam que Deus estava na vida de Davi. Então aqui perceba, se você é uma pessoa que não gosta de trabalhar, se você é uma pessoa que vive com bastante ociosidade na sua vida, reveja os seus conceitos, porque Deus ele socorre apenas aquelas pessoas que são esforçadas. Mas você pode até estar dizendo da seguinte forma: mas eu estou triste, eu estou passando por uma grande depressão, eu estou passando por uma grande luta na minha família. Mas a palavra do Senhor diz para você que é para você se esforçar e ter bom ânimo. Para que Deus possa te ajudar, é necessário você pedir socorro a Deus. É necessário você trabalhar, é necessário você se movimentar. Porque quando você está se movimentando, você está fazendo com as suas forças. E Deus lá do seu trono, Deus lá da sua glória, Ele contempla e Ele vai te ajudar. Porque foi exatamente isso que aconteceu na vida de Davi. Davi ele não tinha capacidade nenhuma. Davi ele não tinha estrutura nenhuma para ser o novo rei de Israel. Até que Deus olhou para Davi e o capacitou para essa grande jornada na sua vida. Percebam que agora Davi ele foi exaltado diante de todo o seu bairro, diante de toda a sua tribo. E agora, pela segunda vez, Deus então decide ungir Davi rei sobre Israel. A terceira vez que Deus unge Davi rei sobre Israel foi perante toda a nação israelita. Percebam que a primeira vez foi perante a sua família, a segunda vez foi perante a sua tribo, e agora a terceira e última vez que Deus unge Davi rei é diante toda a nação israelita. Percebam que primeiramente para Deus levantar a Davi, Deus levou Davi no meio da sua família e falou assim para a sua família: olha, esse aqui a quem vocês rejeitaram, eu socorri e agora eu coloquei rei sobre Israel. Então, a família de Davi ali entendeu que Deus havia exaltado a Davi. Pela segunda vez, então, Davi ele é ungido rei perante a tribo de Judá, que era o bairro onde ele morava, para que fique mais claro para você entender. E agora a terceira vez é diante de toda a nação, é diante de todo o seu país aonde ele morava. Davi ele é ungido rei. Então perceba, se você está passando por um momento de humilhação, aonde você mora, aonde você trabalha, e você continua trabalhando e você continua se esforçando, lembre-se que o que você está fazendo não é em vão. Lembre-se que Davi ele poderia ter todos os motivos do mundo para ficar triste, para entrar em depressão, porque veja bem, a Bíblia diz que Davi ele foi assumir o trono quando ele tinha 30 anos de idade. E lembra que lá no comecinho eu falei que Davi ele tinha dentre 14 a 17 anos quando ele foi ungido rei sobre Israel? E levou então, vamos tirar pelo mínimo, se Davi ele tinha 17 anos quando ele foi ungido rei, e quando ele assumiu o trono de Israel ele tinha 30 anos, então passaram-se aí 13 anos para que Davi ele contemplasse o que Deus tinha para fazer na sua vida. Então percebam, Davi,
ele tinha todos os motivos do mundo para se entristecer, para desanimar e talvez até entrar em depressão. Ou vocês acham que depois que o profeta Samuel ungiu Davi pela primeira vez rei sobre Israel, ele poderia voltar para o pasto desanimado, triste, pensando, poxa, eu fui ungido rei sobre Israel, mas agora eu estou aqui no pasto de novo. Vejam se os irmãos de Davi não ficaram zombando da sua cara, não ficaram zombando da forma que Samuel, o profeta, tinha conduzido a unção. Talvez os irmãos de Davi falaram assim para ele, nossa, você agora é o novo rei? Em outras palavras, se fosse nos dias de hoje, nossa, mas você que era um drogado, você que era um alcoólatra, agora está ocupando uma posição de destaque? Mas é exatamente isso que Deus ele faz na vida daquelas pessoas que são humilhadas, porém estão se esforçando para largar o vício, estão se esforçando para sair dessa vida de miséria que talvez você esteja passando. Deus ele é especialista em transformar lixo em luxo. Deus ele é especialista para mudar o quadro no qual você está enfrentando. Percebam que Davi ele tinha todos os motivos do mundo para entrar numa depressão profunda, porque com certeza ali teve zombarias, com certeza ali teve zoação, as pessoas zombavam da cara de Davi falando, ó o novo rei de Israel passando aí, sendo que Davi estava cuidando do rebanho do seu pai. Então a lição que fica aqui para nós hoje, Davi ele levou aí não mais, não menos do que 15 anos para assumir o trono que Deus tinha prometido a ele. Então talvez você esteja se perguntando, e as promessas que Deus fez para mim, onde que estão? Talvez se você perseverar, se você continuar trabalhando, se você continuar honrando a Deus e a sua família, as promessas de Deus vão vir sobre a sua vida. Porque está escrito na palavra do Senhor que Deus, ele não é homem para que minta, e muito menos filho do homem para que se arrependa. Então, se Deus ele te prometeu alguma coisa que vai fazer na tua vida, continue perseverando, continue na posição que Deus te colocou. Talvez Deus ele já até te fez uma promessa que vai te levar para lugares bons, que vai te levar para lugares grandiosos, mas ainda não chegou. Mas creia nas promessas do Senhor, porque Ele não tarda, Ele chega no momento certo.